Fala aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que estão vocês aí? Estamos aí para fazer mais um vídeo e dar continuidade na proposta de retornar aqui os vídeos do canal. Hoje é um vídeo que não vou estar falando curiosamente do São Paulo. Vou estar falando de um outro clube, um clube aqui do Rio de Janeiro, do Vasco da Gama, que hoje eu vendo alguns programas esportivos me deu muito aquela vontade de comentar o assunto do Coutinho, né, que pediu para sair do Vasco. Hoje ou foi ontem, ele soltou uma nota na sua rede social explicando os motivos de estar saindo do clube, por causa de problemas psicológicos, por causa da pressão que ele estava sofrendo no Vasco, né, pressão da torcida, dos comentaristas, né, mídia social e tudo mais. O que eu quero falar muito sobre isso aí é que, cara, eu vejo no Brasil de um modo geral que tudo depende de quem é a pessoa. Tudo depende de quem é. Há pessoas no Brasil que têm mais paciência, que têm mais empatia, têm mais boa vontade para falar. Eu fico pensando, se na mesma situação um jogador como o Neymar, por exemplo, que é um cara mais polêmico e se tem menos boa vontade, muito das mídias que tem aqui no Brasil, de que comenta futebol, esportes e tal, o Neymar é um cara que na média, fora um ou outro canal fechado e tudo mais, o pessoal tem menos boa vontade com ele. Se ele, perto da janela fechar, com o time quase não tendo chance de ter uma outra possibilidade de contratar alguém, se do nada, com o clube precisando de uma situação, se o Neymar pede para sair do Santos e deixa o Santos na mão, embora o Neymar já tenha todas as coisas que nós sabemos que é dele que é contraditória, mas se fosse a mesma situação, a gente teria a mesma boa vontade que a gente viu algumas pessoas falando? Gente, eu não estou querendo diminuir a situação de um problema psicológico. Eu mesmo já, até hoje, que eu até brinco, né? Que ansiedade, depressão é igual alcoólicos anônimos, ou que é alcoólatra, né, no caso. Que o pessoal dos alcoólicos anônimos tem esse negócio de falar que é um dia de cada vez e que é uma luta diária. Então, ansiedade e depressão é uma luta diária. Eu sei disso porque eu mesmo já tratei, né? Até com medicamentos, já tratei muita situação de ansiedade e depressão. Então não estou diminuindo o que o cara está sentindo. A minha questão é que o Coutinho não vinha sofrendo assim uma pressão assim exacerbada da torcida como a gente já viu outros jogadores receber, né? Nós temos assim no próprio Vasco um jogador que foi histórico do clube, o Edmundo, que eu me lembro que um tempo atrás ele perde um pênalti e numa das entrevistas ele fala o seguinte, que ele prefere pecar por ação e nunca por omissão. Então é uma postura totalmente diferente. Nós sabemos que o Coutinho fala que ele abriu mão de muita coisa, de dinheiro para estar no Vasco. Mas, gente, ele não está jogando de graça no Vasco. Ele é o maior salário do clube, um dos maiores do país. Beleza, ele pode ter aberto mão, né, de dinheiro, mas ele ganha muito bem no Vasco. E pelo que eu sei, não posso estar até errado, os salários dele não estão atrasados, e eu já vi situações que jogadores, não que é o certo, né? Eu estou falando só para ter um termo de comparação, jogadores que já foram ameaçados de morte, e ele, pelo que eu sei, não foi. Agora que ele foi criticado dos últimos jogos para cá, que ele não ficou, que ele saiu do banco, no caso ele foi substituído e não retornou para o banco para ficar com seus companheiros, e ele foi criticado algumas vezes por algumas coisas assim. Eu acho que essa situação, se fosse um outro jogador, um jogador que se tem bem menos boa vontade, eu acho que não teria sido muito mais criticado que o Coutinho está sendo. Não acho que a postura dele tenha sido legal, eu acho que era uma coisa que ele deveria ter feito. Eu entendo a situação, né, psicológica, né, que supostamente ele está. Eu acho que ele deveria ter conversado melhor com o clube, ter preparado melhor o clube para, se ele realmente quisesse sair, fazer isso. Vamos lembrar que o Coutinho, gente,
já teve situações, no mínimo, esquisitas, né? Vamos lembrar como ele saiu do Liverpool, né? Ele sai do Liverpool para o Barcelona, sendo que o Liverpool queria manter ele no clube. Ele meio que força a barra para sair de um grande clube como o Liverpool para ir para o Barcelona. Chega a ter a história lá que ele fala que está com problema nas costas e não podia viajar, não podia fazer isso e aquilo para o Liverpool. Quando acontece a transferência dele para o Barcelona, rapidamente ele se cura. Então o Coutinho já tem um histórico, no mínimo, dúbio de tipo de situações que ele não age corretamente. E para mim, mais uma vez, ele não age corretamente. E independente, gente, eu sei que cada um sabe onde seu calo aperta, independente de qualquer coisa, respeitando mais uma vez onde cada um sabe se o calo aperta, onde tem esses problemas psicológicos e tal, cada um sabe onde si. Eu acho que essa geração, de um modo geral, o Coutinho é mais ou menos da minha geração, eu acho que, em muitos casos, eu acho que deixa a desejar. Talvez se ele tivesse numa situação que a vida dele não tivesse ganho, que ele ainda estivesse ali no início de carreira, ou que mesmo que ele já estivesse no estágio da carreira atual que ele está, mas não tivesse ganhado o dinheiro que ele já ganhou, talvez a atitude dele com certeza seria outra. Eu acho que pressão de verdade, em questão de trabalho, quem sofre é um pai de família, que às vezes tem que receber um salário, desculpa o termo, de merda, escuta boas de patrão, de cliente, de funcionário, de qualquer pessoa, que a gente sabe como é que é o dia a dia, enfrenta um transporte público ruim, viaja não sei quantas horas para estar garantindo o alimento da família, né? Isso sim é pressão. Galera, eu sou um cara muito crítico nessa postura que alguns jogadores de hoje em dia têm. Então, mesmo respeitando essa situação possível psicológica que ele possa estar sofrendo, com todo o cenário que a gente viu, que ele não foi muito criticado assim, e até pelo histórico dele, como eu citei na situação com o Barcelona e com o Liverpool, eu tendo a não passar pano como eu vi muita gente passando aí pro Philippe Coutinho. Galera, mais uma vez aí agradeço quem acompanhou esse vídeo, né? Espero que vocês gostem e aquele foco de estar melhorando o canal, pode ter certeza aí que futuramente coisas bacanas vão estar vindo aí, tá bom? Gente, brigadão, tá? Pela atenção e tamo junto.